coisinha, Ana. Tem que desabilitar, tem que habilitar aqui a participação para o share screen. Ah, tá bom. Espera só um pouquinho que eu já faço isso, Lu. Tá, obrigada. Lu, coloquei você de host. Agora você pode fazer o seu share screen, tá? Oh, legal, obrigada, Ana. Então, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, elevando a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para o estudo de Emmanuel. Que durante essa noite, Senhor, que todos nós possamos receber a sua visita aqui nos nossos lares. Que todos nós possamos ser abençoados com a tua paz, com o teu amor. Esse mês que é o mês do seu aniversário, Jesus. Nessa noite especial, nós pedimos um abraço especial para nossa querida amiga Odete, para que ela possa ser inspirada, que as suas palavras sejam fáceis. E que ela possa, Senhor, ser intuída para dar a todos nós a mensagem que precisamos receber nessa noite. Graças a Deus. Lu, quando a dona Odete terminar a apresentação, por favor, só dá um pause no recording, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Obrigada. Assim, nossos companheiros, então a Ana já fez a nossa prece inicial e que nós, então, possamos ser sustentados, né, na nossa fé, na nossa confiança e para que o Senhor possa nos trazer a sua paz, a sua luz. O tema de hoje fala sobre a lei do retorno, que é a número 127, o capítulo 127 do livro Pão Nosso, né? Que é o nosso livro que sempre estudamos. E nos fala assim, começando com a frase de Jesus, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, nós vamos ler o texto. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos.
Então, nesse trecho, Emmanuel destaca sobre a ressurreição, ressurreição da vida, quer dizer, da vida infinita, eterna. É uma atividade incessante, é um esforço contínuo, onde a centelha divina busca a ascensão espiritual. E o mestre, assim, né, ele ressuscitou para todos nós em trabalho edificante. Nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e no item 4, algumas considerações sobre a ressurreição. E ali nos fala que os judeus, naquela época, eles tinham algumas noções muito vagas e incompletas sobre esse assunto da ressurreição. Eles sabiam que ressurgia, mas como eles não tinham conhecimento dessa ligação, de como havia o processo da ligação do corpo com o espírito, então era uma coisa muito vaga para eles. Bem, quando nós lemos aqui o Pedro de Camargo, no livro Nas Pegadas do Mestre, nós percebemos que ele comentou que Jesus realizou duas espécies de ressurreição. A ressurreição do corpo, aparentemente morto, e a ressurreição do espírito, que ele fala também em ressurgir, ressurgimento, reaparecer. Então, essas duas ressurreições operaram prodígios, milagres naquela ocasião, né? Porque não era comum. Então, nós temos aqui a ressurreição de Lázaro, que não foi só ele, né? Nessa ocasião da sua passagem pela terra, aparentemente Lázaro foi ressurgido. Ele estava morto, né? Para o povo da época. Ele devia ter alguns distúrbios orgânicos. Quando nós estudamos há uns tempinhos atrás sobre os fenômenos psíquicos, né? Da letargia, da catalepsia, nós vimos que ele está inserido, né? Nesse tipo de ressurreição. Quer dizer, Jesus recobrou os movimentos, deu um novo movimento no seu corpo, na sua parte orgânica, mas ele não estava desencarnado mesmo. Então, Jesus apenas recuperou movimentos. Agora, no caso de Madalena, que foi um outro exemplo que ele citou, ela ressurgiu, mas em espírito, numa nova vida, numa nova visão do mundo. Ela deixou aquelas ideias, os costumes da sua vida aqui na Terra, né, com o seu corpo material, e com aquele mesmo corpo, ela teve uma nova visão quando conheceu Jesus, né? Ela como pegou um novo alimento na sua vida, o alimento espiritual que tanto ela necessitava, que ela tinha fome, ela tinha sede, ela não estava satisfeita com a vida dela. Então, ela ressurgiu, reapareceu, ressuscitou no mesmo corpo, mas para uma vida espiritual. Então, nós vemos também alguns exemplos, como Lázaro, o filho da viúva de Naim, e também a filha de Jairo, que passaram por essas ressurreições no corpo, né? Onde Jesus recuperou os movimentos, mas quando Jesus fazia essa recuperação do corpo, ele tinha em mente que as pessoas haveriam também ressurgir em espírito, né? Com outras esperanças, com outras ideias, com uma outra visão do mundo. Então, a finalidade dele não era só a recuperação do organismo físico, né? Era a recuperação moral da pessoa, espiritual,
para novas virtudes, um outro conhecimento, uma outra visão. Nós temos aqui palavras também, quando Jesus disse, né? Ide pregai o evangelho e ressuscitai os mortos. Quer dizer, não era só ressuscitar o corpo ou dar movimentos. A finalidade dele era dar esses movimentos ao corpo, devido a alguma enfermidade orgânica, mas também recuperar a parte espiritual da pessoa, recuperar a alma da pessoa. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que crê em mim, nunca jamais morrerá. Então, é aquela vida contínua, né? Aquele esforço contínuo de renovação, aquela vontade de ascender, de subir, de superar os obstáculos, de chegar numa finalidade, num objetivo de vida diferente. Então, em Missionários da Luz também, num determinado trechinho, nós vemos ali aquele instrutor dizendo que quando nós nos educamos, né, para a vida espiritual, né, é através desse corpo. E nós temos a necessidade de encarnar, de ressurgir na luta para nos corrigir, restaurar, renovar e aperfeiçoar. Então, nós percebemos que se nós vamos renovar, né? Vamos ressurgir para renovar, nos transformar. Então, se nós fizermos alguma coisa que mereça uma condenação, né? Que a gente sempre faz, nós sabemos disso. Essa condenação não será eterna. Então, a Emmanuel fala na ressurreição da condenação. Porque todos nós temos nossas condenações internas, né? Nós temos aqueles erros, aquelas falhas, muitas coisas a corrigir, e nós precisamos corrigir para chegar nessa ascensão divina, né? O profeta Isaías, entre outros, ele fala assim, não castigarei eternamente, e fim terá o meu rigor. Quer dizer, o Senhor Deus falou através de Isaías esta frase, que o castigo dele teria fim. Quer dizer, consertou aquele erro, aquela falha, né? Aquele castigo termina. Em Ezequiel também, o profeta, ele diz, eu não quero a morte do ímpio, diz o Senhor. Convertei-vos e vivei. Então, não é aquele castigo, aquela condenação eterna para sempre, né? Porque Deus, ele quer, ele deseja que nós nos convertamos para vivermos, né? Para vivermos nessa ressurreição de vida. Então, a gente percebe que essa nossa condenação, quando nós cometemos uma falta, né? Essa falta tem que ser consciente. A partir do momento que nós tomamos consciência, né? Sabemos o que é o bem e o que é o mal. Temos conhecimento de causa. Então, o próprio espírito necessita dessa reparação, não é? E nós vamos reparar ou nessa existência corporal ou em outra, né? Porque ele não fica acomodado remoendo coisas passadas que precisam ser reparadas, reconstruídas, reconsertadas, né? Restauradas. Porque isso faz mal para o espírito. Ele sabe que ele precisa consertar, corrigir aquilo. Então, ele vai fazer nesta vida ou então numa outra vida. Isso quando ele já tem a consciência, né?
E agora a gente entra no caso da justiça divina aí, a ação da justiça divina nessa reparação, nessa condenação. Porque toda condenação moral, tudo aquilo que nós trazemos de tormentos dentro de nós, mesmo numa vida física, né? Aquilo que nós cometemos, depois percebemos que não devíamos ter feito, e nós trazemos sempre lá dentro do nosso coração coisas que nós fizemos em outras vidas, fica gravado no perispírito, né? E isso traz sofrimento para nós. Quando nós vamos fazer uma revisão da nossa vida, a gente sabe que tem que fazer um reajuste. E isso traz sofrimento, né? Mas nós vamos ficar nesse sofrimento, nessa prisão, enquanto nós não pagarmos o último ceitil. Quando nós pagarmos a última moedinha, daí nós saímos, nós ganhamos a liberdade, saímos da prisão e esse sofrimento diminui. Nós temos aqui frases também de Mateus falando, né? Que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Amá-lo excede a todos os sacrifícios. Então, Jesus aqui mostra que nós temos que crescer para a misericórdia. É isso que ele quer. E não sacrifício nosso. E não aquele sofrimento, aquele remorso. Depois nós nos arrependemos, precisamos reparar aquilo, né? E aquilo fica ali como dentro da nossa alma, do nosso espírito, na nossa consciência, fazendo mal. Então, ele diz, amá-lo excede a todos os sacrifícios. Então, quando nós pararmos de sofrer, nós já estaremos na misericórdia. E sendo misericordiosos para com os nossos semelhantes e para com todos, nós estaremos amando a Deus. Então, não precisa de sacrifício. Então, aqui também, a alma, ela tem, então, esse direito, mesmo condenada, mesmo com essas tribulações, né? Essas reparações que ela precisa fazer, né? Ela tem o direito de se modificar, né? E depois iniciar uma nova caminhada para Deus. Então, ali na questão 875 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta, como se pode definir a justiça? Então, ele diz que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então, os espíritos mais elevados, né? Para eles, a justiça quer dizer respeito. Agora, para nós, que somos ainda muito imperfeitos, quando a gente diz aquela pessoa vai ser levada para a justiça, no que a gente pensa? Esse aí vai ser julgamento, vai receber uma punição, e nós começamos a fazer o julgamento das pessoas. Mas para os espíritos mais sábios, mais evoluídos, né, a justiça quer dizer respeito, né? Porque se nós respeitarmos as pessoas, nós não estaremos dentro da lei da justiça. Se nós respeitarmos o nosso semelhante, nós não estaremos enquadrados na lei da justiça, né? Não precisaremos passar pelo julgamento, pela punição, ou pelo castigo, pela reparação, pelo sofrimento. Não precisa, né? Mas nós somos falhos. Então, nós queremos atribuir a Deus, né, umas características que são nossas. Então, nada de julgamento, nada de punição. Justiça quer dizer o respeito a cada direito do nosso semelhante. Então, mesmo aqui na Terra, quando uma pessoa vai a julgamento, um réu, ela tem, né, direito. Então, ela tem o advogado de defesa, que é como se fosse o braço da misericórdia divina, né? E temos aquele que vai, então, acusá-la daquilo que ela fez, né? Daqueles motivos que levaram ela
até a presença do tribunal. Então, esse é o direito que a gente pensa e o direito que os espíritos pensam. O que é o direito? O que é a justiça? É o respeito para cada uma das pessoas. Então, Deus, ele poderia ter nos criado já completos, prontinhos, evoluídos, sábios, né? Mas ele nos criou simples e ignorantes, para que nessa nossa aprendizagem nós pudéssemos valorizar o nosso esforço. Porque nós nos valorizando, nós vamos entendendo que nós precisamos fazer esse esforço, sermos perseverantes, vamos aprendendo a confiar em Deus, né? Vamos aprendendo a trabalhar com essa ferramenta que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, não é? Porque com o livre-arbítrio, nós vamos exercitar, conhecendo o bem e o mal, nós vamos exercitar as nossas escolhas, né? Vamos fazer os nossos exercícios, treinarmos, sabermos qual a escolha correta ou não que vamos fazer para nós, porque nós já temos a nossa consciência, né? E também nós vamos, com isso, nos corrigir, tirar lições da corrigenda, né? Deixar mais suave os sofrimentos e as dores que nós sentimos, porque nós sabemos que o motivo dessas dores, desses sofrimentos, né, é uma corrigenda para nós, que nós estamos buscando a educação divina. Jesus quer, Deus quer que nós nos eduquemos dentro das suas leis divinas. Então, quando Jesus, aqui na Terra, ele pregou o amor ao próximo, e às vezes ele foi um pouco severo nas suas palavras, duras, né? Ele estava querendo nos educar, né? Com aquela energia dele, com aquele campo vibratório dele. E daí ele se utilizou dessas mesmas leis divinas da justiça e da caridade, que nós já temos aprendido, né? Para exemplificar para nós que nós temos que saber usar bem o nosso livre-arbítrio. Então, a exemplificação de Jesus, aquela vivência, aquilo que ele fazia, era dentro da justiça, mostrando como nós iríamos usar bem o nosso livre-arbítrio. E aqui nós estamos cercados, temos estudado nessas últimas lições, né, sobre o auxílio que os grupos espirituais, os mentores, os guias e protetores, os nossos anjos da guarda, eles nos cercam. Aqui nós, dessa nossa esfera, e nas outras esferas, assim, mais inferiores, aquelas esferas mais difíceis, onde se encontram aqueles companheiros nossos numa situação espiritual muito difícil, nós temos encontrado, lendo esses livros, estudando, né, como libertação, que ali existem aqueles espíritos abnegados naquelas regiões, né? Procurando despertar ou procurando achar um companheiro, um espírito que esteja despertando para novas ideias e cansados daquela situação, não é? Então, nós temos, aqui na Terra, nós aprendemos com essas lições desses livros que estamos agora estudando, né? O que é que nós temos que fazer para a nossa vida, né? Então, nós vamos aprender, primeiramente, a somar. Nós vamos aprender as 4 operações fundamentais da nossa vida, da nossa evolução. Somar. Nós vamos somar o que aqui na nossa vida? Novas experiências. Nós temos que conhecer tudo o que acontece ao nosso redor e reter aquilo que nos convém.
Nós já conhecemos o bem, o mal, já temos a nossa consciência, né? Temos conhecimento de causa. Então, nós temos que somar experiências novas, reter as experiências novas e aprender a somar isso para nós, a nos conhecer e saber aquilo que vai ser bom para a nossa evolução, para a nossa renovação e transformação. Então, conhecimento de nós mesmos. E vamos também somar lições daquilo que nós tiramos da dor e do sofrimento, né? Filtrar esse sofrimento, filtrar as nossas dores e ver o que de bom nós podemos extrair de lá. Essa é a soma. E nós temos que diminuir, como Emmanuel fala, os nossos envoltórios inferiores. Aqueles hábitos que não nos convêm, que a gente aprende, a maneira de falar, de pensar, de agir, diminuir, dizer, vamos subtraindo isso do nosso campo energético, né? Nós temos que também diminuir, subtrair os apegos materiais que nós temos, que são tantos, né? Nós nem podemos enumerar. São os apegos materiais nessa vida, dizer, usar o que precisamos, né? E não em demasia, em abuso. E subtraindo o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tudo mais, esses sofrimentos íntimos, né? Esses vícios que nós temos, essas inferioridades, essas imperfeições que já foram úteis no passado para nós, mas agora, com a nossa consciência despertada, não nos vale mais nada. E temos que aprender a multiplicar e a dividir, né? Multiplicar o bem-estar coletivo, multiplicar novos pensamentos, sentimentos, multiplicar a maneira de nós falarmos, a nossa alegria, multiplicarmos a nossa paz. Todas as ações que podemos fazer em benefício das pessoas, multiplicar a nossa solidariedade, fraternidade, multiplicar o nosso perdão, né? Que nos ainda é tão difícil, mas multiplicar as nossas preces para aqueles que se consideram nossos inimigos ou então menos amigos, multiplicar as nossas preces, né? Os nossos gestos de bondade e fazer a divisão, porque quando eu multiplico, né? Ao mesmo tempo que eu multiplico isso, eu estou dividindo com alguém, ou com todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu vou dividindo essa solidariedade que eu multipliquei, agora eu estou dividindo um pouquinho para cada um. Eu vou dividindo o meu afeto pela família e pela família universal, não é? Nós vamos multiplicando e dividindo a nossa vontade, a nossa boa vontade em servir, né? E todas as bênçãos que nós recebemos a cada dia, né? Em todos os dias da nossa vida, recebemos bênçãos que nós temos que multiplicar e nós vamos dividi-la também com as pessoas. Então, para nós terminarmos, nós vamos ler o trechinho lá do André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. Aqui diz: sobre os benefícios da reencarnação. Enfermidade dolorida é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático, é a reencarnação reconciliando. Filho problemático, reencarnação cobrando. Casamento problemático, reencarnação reajustando. Convivência difícil, é a reencarnação ensinando. E vida apertada,
é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. E assim, companheiros, depois desses comentários sobre esse trecho de Emmanuel, nós vamos, então, colocando a música para nós fazermos, então, a nossa prece final, não é? O nosso recolhimento desta noite. Vamos nos recolhendo intimamente, nos acomodando em nossos lugares, respirando fundo e imaginando um canal aberto para que possamos receber as energias de luz que vem da espiritualidade que está ao nosso redor, as bênçãos de paz, de saúde e de amor. Para que essas bênçãos vindas por este canal possam orientar as nossas boas resoluções, envolver cada um de nós. Vamos vibrar muito amor e muita luz por todo o nosso planeta. Vamos vibrar pelos doentes do corpo, da alma, por aqueles que passam por suas provas difíceis, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos dirigentes de todas as nações e por todos os espíritos que trabalham sustentando a educação, a saúde, a ordem, a segurança e todo o trabalho edificante realizado no nosso mundo. Vamos vibrando pela expansão do Evangelho de Jesus nos nossos corações e nas nossas casas. Nesses momentos, que por este canal passem aquelas energias de amor e possam ser derramadas sobre os nossos copos, sobre as águas que estão nos nossos copos, nas nossas garrafas, nas nossas jarras. Que essas bênçãos sejam derramadas de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que esse alimento espiritual, ele possa fortalecer a nossa alma e cada uma das células físicas enfraquecidas do nosso corpo. Que as bênçãos de luz acalentem os nossos corações, fortaleçam a nossa fé, aumentem a nossa esperança e que o amor possa triunfar sobre todas as coisas. Agradecemos a todos os espíritos que nos sustentaram esta noite, a todos os companheiros que estiveram presentes e também que essas energias cheguem até aqueles que estão ausentes. Que Jesus abençoe cada um de nós e cada um dos nossos lares. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigada a todos os nossos companheiros aqui e uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Dona Odete. Boa noite, Dona a Odete. todos. Obrigada. Boa noite. Com Jesus. Te abençoe. Obrigado, fica com Deus. Obrigada a vocês aí. Tchau, Lúcia. É que faz aí.